Estamos aqui na presença do Senhor, ainda estamos definindo o horário, agora são 7h05, a intenção é começar às 7 horas, é um teste, ainda não temos o horário definido, mas o importante é que nós estamos aqui, na presença do Senhor, olhando para Ele, declarando que só há um Deus nas nossas vidas, e o principal disso, nos aprofundando nessa palavra que liberta, que nos livra, que nos cura, que nos transforma e que, além de tudo, ainda nos traz uma promessa de imortalidade na presença desse Deus, uma eternidade, uma aliança inquebrável, né? Uma aliança que vem de um Deus justo, um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus criador dos céus, um Deus criador da terra, um Deus criador de todas as criaturas que respiram, um Deus criador da natureza, um Deus soberano e poderoso. E é neste Deus, aos pés deste Deus, é no altar, com esse altar no centro das nossas vidas, direcionado a este Deus, com os nossos olhos direcionados a Ele, que nós hoje declaramos que o nosso dia pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. E nós estamos ali no estudo de Romanos, nós finalizamos ali o capítulo 7, agora nós vamos iniciar o capítulo 8, e Paulo vem explicando ali desde o início de Romanos, ali falando sobre as leis, falando o que é a lei, né? Na verdade, que a lei é uma lei espiritual, não é uma lei má, mas a lei fez com que o povo, então, agora trouxesse a consciência sobre os seus pecados e lutassem contra esses pecados, mas a lei por si só não fazia com que essas pessoas deixassem de pecar. Mas através da cruz, através da graça, através de uma nova aliança que foi feita com Cristo Jesus, que veio aqui nessa terra como homem, essa aliança só foi feita, esse sacrifício só teve valor verdadeiramente porque Cristo andou aqui nessa terra, não pecou, veio como homem, e então derramou seu sangue precioso ali por mim, por você, então ressuscitou ao terceiro dia. Então, agora nós temos uma aliança com este Deus. E que nós falamos nos devocionais atrás, agora nós também participamos, quando nós vamos às águas, aceitamos Cristo e retomamos, né? Agora nós temos uma nova natureza, uma natureza em Cristo Jesus. Agora nós fazemos parte desse mesmo sacrifício. Então, Paulo vem, através de todos esses textos aqui, ministrando aos nossos corações sobre a graça, sobre quem nós somos, quem é o homem, né? Quem é o que é a lei, qual foi a importância da lei. E agora nós vamos entrar na vida no Espírito. Paulo agora vai nos falar, olha, agora vocês têm um Espírito, agora vocês não estão sozinhos. Agora, este Espírito é aquele que os ajuda a lutarem todos os dias contra o pecado. É este Espírito que testifica com o seu Espírito, com o nosso Espírito, de que vocês são escolhidos, de que vocês são separados para este Deus. Então vamos orar e vamos iniciar então capítulo 8 de Romanos. Se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. A minha versão é NVT, né? Se a sua versão não é NVT, pegue no aplicativo da Bible, ali tem todas as versões, só para a gente estar falando estarmos alinhados no mesmo conteúdo. Então vamos lá. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pela tua presença, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradeço por tu és um Deus poderoso, soberano. Te pedimos nesse dia, entregamos esse tempo agora, esse início desse dia nas tuas mãos. Se conosco, ministra em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a, a entendermos mais de ti. Nos ajuda, Senhor, a recebermos de ti esse alimento nutritivo e nos ajuda, Senhor, a sermos cheios da tua presença nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí Paulo começa esse capítulo 8 falando o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu já usei muito esse versículo, muito.
porque o acusador das nossas almas, né, Satanás, o acusador das nossas almas, está sempre aqui na nossa mente, nos acusando pelos nossos pecados passados, nos acusando por, às vezes, uma palavra que nós falamos, ou uma atitude, nos acusando. Então, aquela culpa, ela vem, é uma coisa constante, muitas vezes, em muitas pessoas. Então, essa palavra aqui é a nossa espada. Essa palavra é a arma dizendo: olha, agora que eu estou com Cristo, eu já não tenho nenhuma condenação, porque Cristo derramou seu sangue precioso por mim. Então, Ele é o meu juiz, é Ele que me libertou do pecado, é Ele que me diz: olha, Andréia, tu agora é imortal, porque tu estás comigo, tu tem uma eternidade, porque tu estás comigo, tu não estás mais sozinha, porque tu estás comigo. E aí ele continua aqui no versículo 2: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da vida do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Então, enquanto os judeus ali naquele contexto judaico, onde eles lutavam para estar firmes na lei, a palavra está dizendo aqui ó, que a natureza humana, a nossa natureza humana é fraca e não consegue lutar sozinha contra o pecado. Mas agora o Espírito que vive em nós, através do selo que foi feito pelo Espírito Santo no batismo ali, quando nós aceitamos Jesus naquela sequência toda ali, agora o altar está no nosso interior. Nós temos um Deus que vive em nós. Nós não precisamos ir, tipo, os judeus iam a um templo ali e ali que era a comunicação deles com o nosso Deus. Nós precisamos congregar como igreja. O Senhor nos pede a mesma coisa. Nada ficou para trás. Mas agora nós temos um pouco da glória deste Deus com a morada do Espírito Santo dentro de nós, com o próprio Jesus dentro de nós. E aí ele continua aqui. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então não bastou simplesmente Jesus ali vir e morrer na cruz por nós. Ele viveu aqui nessa terra como um santo, como um homem que não pecou. E aí Paulo continua: com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, agora eu e você, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, nós seguimos o que o Espírito de Deus está nos falando, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, nada que está lá na lei foi eliminado, as justas exigências. Mas agora nós temos o Espírito que nos fortalece e nos ajuda. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito, que agradam a Deus, né? Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, e é interessante que Paulo vai falar, vai iniciar, né, ali o processo de falar sobre a mente, a nossa mente, aquilo que nós deixamos crescer na nossa mente, aquilo que sai do nosso coração, aquilo que o nosso coração está cheio, né? E quando nós vamos transformando o nosso caráter em Cristo, a nossa mente vai sendo transformada, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso querer vai sendo transformado agora por aquilo que agrada a Cristo. E aí, versículo 5, daí ele continua: mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. O nosso eu pecador vai ser sempre inimigo de Deus. Mas quando nós nos esforçamos a lutar contra a nossa carnalidade, diante daquilo que nós temos consciente sobre o que é pecado, nós estamos agora numa luta contra o pecado, contra a nossa carnalidade, mas não estamos sozinhos. Mais para frente aqui, Paulo vai falar que o próprio Espírito
de Deus luta conosco e que agora nós não temos um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de intrepidez em Cristo Jesus. E aí ele continua aqui, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. A palavra de Deus nos fala que todos os dias nós pecamos. Eu sempre gosto de frisar e falo isso. Todos os dias nós pecamos. Porém, com Cristo Jesus nós vamos pecar cada vez menos, porque agora nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda, não é só precisa de uma cooperação, de um esforço nosso nessa luta contra o pecado. Então, o Espírito de Deus, junto conosco, vai nos ajudando a nos libertarmos do pecado através da leitura bíblica, através da comunhão com Cristo, da oração, através do convívio com outras pessoas da mesma fé. Então, a nossa mente, o nosso eu vai se enchendo daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, que vem do Senhor. E aí continua aqui no 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se, é uma condicional, ó. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. A aliança, né, de imortalidade que foi feita, né? Então, o Espírito nos declara como nos dá a vida. O pecado nos mata, né? O pecado, a humanidade desse corpo nos mata, mas o Espírito vive em Cristo Jesus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então Paulo ele vai frisando sempre, ele vai batendo sempre nas mesmas coisas para que entre na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós estamos vivendo quando nós estamos com Cristo. Vamos mais um pouquinho. E aí, versículo 12 fala o seguinte: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Daí entra a nossa luta contra o pecado, né? Porque se viverem de acordo com as exigências da lei, morrerão. As exigências do. Se viverem de acordo com as exigências dela, né, do pecado, morrerão. Da carnalidade. Agora, se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então, Paulo ele vai frisando sempre para entrar na nossa mente. Muitas vezes ele vai repetindo situações ali, nos dizendo: olha, agora o Espírito mora em vocês, agora vocês podem lutar contra o pecado, agora vocês têm uma força maior que está junto com vocês, vocês não podem sucumbir ao pecado, mas agora vocês já têm a vitória nas suas mãos, continuem caminhando, continuem lutando, vocês já têm uma aliança. Esse corpo mortal, ele pecaminoso, ele agora tem no espírito, uma aliança de eternidade. Agora nós temos um pai, nós temos uma paternidade, um pai que nós possamos chamar de Abba Pai, que na tradução seria como se querido pai, meu pai, né? Então agora nós temos este Deus como pai, nós temos uma paternidade que não falha. Essa paternidade nos dá uma aliança com ele, essa paternidade também disciplina.
nós não estamos livres da disciplina de Deus, nós não estamos livres daquilo que o Senhor vai conduzindo nas nossas vidas de forma individual. Nós temos a vida coletiva, né, a igreja, mas nós temos a vida individual também. Deus vai falando de forma individual sobre as fraquezas de cada um no seu interior, e o Senhor vai disciplinando-nos também, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então, eu finalizo por aqui. E agora, amanhã, nós vamos falar sobre a glória futura, né? E a palavra de Deus já nos fala que nós já temos um pouquinho dessa glória, que seria a morada do Espírito de Deus em nós. E tantas vezes nós desagradamos esse Espírito através de atos, né? Através de pecados, através de situações que nós vamos deixando, né? Porque o pecado não é a obra ali concluída, não é o ato concluído, né? O adultério não é o ato concluído ali, aquele ponto, não. Começa lá atrás. É um olhar, é um pensamento. Então o pecado é assim, ele começa com concessões, nós vamos concedendo situações que lá no nosso íntimo nós sabemos que está errado, que nós conhecemos a Bíblia, nós vamos concedendo, e daqui a pouco o pecado acaba se tornando normalizado nas nossas vidas. Então, ele já está ali, conforme nos fala lá em Tiago, ou 1 Pedro, não lembro, já está concebido, né? Nós fazemos a gestação desse pecado, então nós vamos concebê-lo. Então, quando nós muitas vezes nos desviamos da palavra do Senhor, o ato final de nos desviarmos não é o início do pecado, mas o pecado começou lá atrás. Então, quando nós estamos firmes na palavra, olhando para essa palavra, nós vamos cortando as arestas desse pecado, as intenções vão sendo alinhadas para que nós possamos, então, lutar, né? Possamos estar limpos na presença do Senhor. Eu vou finalizar aqui. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Ser conosco nesse dia, nos ajuda a entendermos, termos a consciência, Senhor, do mal, Senhor, que há em nós. Nos ajuda, em nome de Jesus, a nos livrarmos, Senhor, de fraquezas, de pecados, ó Deus, que te desagradam. Nós te pedimos, Espírito de Deus, nos fortalece nesse dia. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, queridos, se Deus quiser.